Olá, bom dia! O Sergipe Rural está no ar. Confira os destaques desta edição. Forrageiras alternativas. Com custos de produção mais em conta que o milho, a glicídia e o milheto aparecem como opções de alimento para o gado durante o período de estiagem no estado. Bioacústica. Estudantes de zootecnia da Universidade Federal do Sergipe participam de palestras sobre avaliação do comportamento animal através dos sons. Sucesso de público e negócios. Edição 2018 da Expo Agro de Porto da Folha reúne no Alto Sertão criadores de bovinos e ovinos para a produção de leite. E ainda, a gente traz as informações para que o agricultor sergipano possa ter acesso ao Fundo Garantia Safra 2018. Essas são as nossas manchetes. Então fique com a gente, porque o Sergipe Rural já está no ar. O período de estiagem em Sergipe já trouxe sérios prejuízos este ano para os produtores de milho do estado. Com a falta de chuva, boa parte da plantação foi perdida. E a preocupação também se estende aos criadores de gado que utilizam o grão como alimento para o rebanho. Com pouca oferta de milho no mercado, uma das alternativas mais eficazes é o plantio de forrageiras, a exemplo da glicídia e o milheto para alimentar os animais. Veja na reportagem de Lícia Moura e Kelvin Nixon. Esse é o milheto, planta originária da África. Essa gramínea se adapta bem em locais de semiárido. Suas características de alta produção e boa qualidade são alcançados nos períodos mais quentes do ano. Além disso, a cultura do milheto é de fácil instalação e requer poucos insumos, pois a planta tem um sistema de raízes profundas e vigorosas, o que a torna eficiente no uso de água e nutrientes. Ela é uma forrageira produtora de grãos para fabricar ração. Isso a torna uma excelente opção de alimento animal em períodos de estiagem. No Brasil, a gente fez uma adaptação dessa planta para produção de forragem, tanto para pastejo direto, ou seja, o animal come essa planta diretamente do solo, ou a gente faz a silagem, que é uma conservação dessa planta na forma de fermentação. A gente fermenta essa planta e conserva ela na forma de silagem. Outra opção que existe também é para utilização como cobertura de solo e melhoradora de solo. Então essa planta pode ser cultivada associada a outras culturas justamente para melhoramento do solo, né? Tanto a parte de estrutura do solo quanto a incorporação desse material no solo. O milheto em estado verde pode alcançar produtividade de até 45 toneladas por hectare. Além disso, o valor nutricional chega a 12% de proteína bruta, superando o sorgo. Além do milho, outra boa opção é a glicídia. Ela produz silagem e proporciona conforto térmico, pois a árvore cresce bastante, ofertando uma boa sombra. E as folhas ainda podem ser usadas como adubo. Como é uma leguminosa, a glicídia ela consegue fixar o nitrogênio, ela retira o nitrogênio do ar e ela consegue fixar no solo. Quando ela faz isso, as outras plantas que estão próximas dela conseguem se beneficiar dessa associação. Por isso que a gente preconiza essa associação da glicídia com outras culturas. O que é que eu quero dizer com isso? Que caso você plante a glicídia em consórcio com a palma forrageira, em consórcio com o milho, em consórcio com o milheto, você diminui a quantidade de nitrogênio de adubação que você vai precisar colocar no solo. E que nitrogênio seria esse? Para o produtor entender bem. Você diminui a quantidade de ureia que você vai utilizar para adubar sua palma, o milho, o sorgo, o milheto, todas essas culturas que são associadas com a glicídia. A glicídia também é usada para a formação de cerca viva, pois se reproduzem por sementes ou pela própria estaca que rebrota após o corte. Essa leguminosa, enquanto silagem para a alimentação de bovinos e caprinos, é rica em proteína e pode ser cultivada consorciada com outras culturas. O interessante dessa planta é que ela tem N utilidades, né? É uma planta, como é uma leguminosa arbórea, ela se torna uma árvore, ela pode ser utilizada para sombreamento, tanto da casa quanto para o conforto do animal no pasto. É uma planta que ela tem uma ótima aptidão para produzir forragem para os animais, uma vez que ela tem um teor de proteína bruta muito elevado, né? É uma ótima constituinte de cerca viva e também para melhoradora de solo, uma vez que suas raízes são profundas, ela consegue irradiar por muito e consegue melhorar a estrutura do solo onde ela está sendo cultivada. Tá. Como é que deve ser o cultivo da glicídia? A glicídia ela pode ser cultivada de diversas maneiras de acordo com a finalidade, né? Algumas das vezes, por exemplo, existem muitos trabalhos feitos na Embrapa utilizando a glicídia
em linhas, sendo que o capim fica no meio e a glericídia com 10 metros de espaçamento entre as linhas da glericídia e 2 metros entre plantas. Então essa é uma estratégia interessante para o pastejo dos animais. Os animais vão pastejar o capim que estiver entre as linhas da glericídia e pastejar a própria planta. A própria glericídia, o animal também come essa planta diretamente e consegue se beneficiar dessa planta. Tem diversos arranjos com palma forrageira, arranjo com coco, arranjo com laranja, com citros de uma maneira geral, arranjo com milho, com sorgo. Enfim, são diversas utilidades, diversas combinações com mais diferentes arranjos que a Embrapa vem estudando ao longo dos anos. E como vimos agora na reportagem, tem chovido muito pouco em Sergipe. E a previsão da meteorologia para os próximos dias não é nada animadora. A estiagem vai continuar. Confira no mapa como vai ficar o tempo nos próximos dias. De acordo com o Centro de Meteorologia de Sergipe, o sol aparece entre muitas nuvens no sábado e no domingo, em todas as regiões do estado. Na segunda e na terça, o tempo fica parcialmente nublado, mas sem previsão de chuva no litoral sergipano. No agreste e no sertão do estado, o tempo segue parcialmente nublado. Na quarta, quinta e sexta, a meteorologia prevê chuva esparsa na faixa litorânea. A temperatura durante a semana deve variar entre 20 e 32 graus. No município de Itabi, a temperatura deve chegar aos 29 graus, 31 em Moita Bonita e 32 graus em Pinhão. A seguir, a gente destaca o sucesso de público e negócios da edição 2018 da Expoagro de Porto da Folha. E ainda, estudantes de zootecnia da Universidade Federal do Sergipe participam de palestras sobre a avaliação do comportamento dos bovinos através dos sons. É depois do intervalo. Não saia daí, o Sergipe Rural volta já. O município de Porto da Folha, no Alto Sertão Sergipano, realizou neste mês de agosto a tradicional Expoagro. O evento, que reuniu criadores de bovinos e ovinos para a produção de leite, foi um verdadeiro sucesso de público e negócios. A reportagem de Patrícia Dantas e Jorge Henrique. A criação de gado leiteiro e a ovino-caprinocultura se destacam no município de Porto da Folha, a 176 quilômetros de Aracaju. Como outros municípios, o torneio leiteiro e exposição de animais são eventos importantes e que atraem criadores de estados vizinhos. Nós temos bovinos, caprinos e ovinos. A nossa economia ela melhora porque, evidentemente, que chegam. Eu acabei de receber uma delegação de Alagoas, também do Rio Grande do Norte, e são pessoas interessadas que vieram olhar os animais e, consequentemente, comprá-los. Os animais por aqui são muito bem cuidados. Os tratadores usam água, ventiladores e até feno para o conforto dos animais. As vacas têm alta genética, boa composição corporal e os úberes assim, grandes e bem formados, características de um alto potencial leiteiro. O Alto Sertão Sergipano vive principalmente do leite. E um evento desse, por demais, é vantajoso porque traz pessoas de gente de fora, de Alagoas, de Pernambuco, que para participar, para ver nossos animais, para concorrer e, se possível, comprar, que é importante que o mercado se movimente com um evento desse. Um evento desse é importante o quê? Para movimentar o mercado, ou seja, troca de ideias, troca de trabalho e troca de animais e venda de animais, que é o importante que a economia gire. De olho nesse mercado, estudantes dos cursos ligados à pecuária e à saúde animal do campus do Sertão da Universidade Federal de Sergipe acompanham todos os detalhes do evento. O aprendizado na prática é grande e também revela a ligação desses jovens com os animais e com a região. Tenho muito interesse nessa área, né? Pois meu pai é produtor e eu estou buscando uma especialização mais nessa área para ajudar a região como um todo. A gente também é apaixonado por grandes animais, que é uma escolha que quando a gente tem na escola da veterinária, muita gente sempre segue para os pequenos animais e os grandes animais. Então a gente gosta dos grandes animais, então é um meio que a gente pode estar melhor, se sentir melhor. O ponto alto da Expoagro é mesmo o torneio leiteiro. Mas quem vem para um evento como esse também quer mostrar a qualidade genética do gado criado nas fazendas da região. Valderene, essa vaca de 2 anos e meio, é o xodó de José Carlos e é uma promessa futura na produção de leite.
Valdirene é uma novilhinha muito jovem, novilhinha de 2 anos e meio. Ela veio aqui praticamente para apresentar a genética que eu tenho no meu curral, porque eu tenho uns animais com mais leite do que ela, mas ela como é um animal jovem, eu venho aqui já para acostumar ela, para no próximo ano ela estar aqui participando novamente. E talvez ganhar. Um torneio é uma consequência, às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde, mas o importante é o amor que a gente tem. E nós temos que mostrar o amor. Nós aqui no Porto da Folha somos a segunda maior bacia leiteira do estado de Sergipe e nós temos que estar aqui para mostrar o rebanho que nós temos. A Ovino Caprinocultura trouxe um grande número de animais para a Expo Agro e atraiu gente de vários estados nordestinos. Gente disposta a levar para casa a premiação em dinheiro oferecida pelo evento. Trouxe 4 animais e tenho pretensão sim, estamos na luta aí, ver se a gente consegue o campeonato. O que motiva a gente vem conhecer mais, amizade, né? E também atrás da premiação. O senhor trouxe animais que podem levar o primeiro prêmio? Que não consiga levar o primeiro prêmio, mas com certeza a gente leva prêmio também para Alagoas, né? Mas o sergipano Paulo Capella revela que a exposição é principalmente vitrine e possibilidade de bons negócios. Além de premiação, você consegue vender todo o seu rebanho se tiver disponível. Todos os filhos das cabras que eu vou para torneio, quando eu saio do torneio, a produção já está vendida. Quanto mais você expõe o plantel, mais pessoas lhe procuram, até de outros estados. Eu tenho cabrito vendido no Pernambuco, na Bahia e até em Alagoas. Os bons resultados dos animais sergipanos revelam um compromisso da empresa de extensão rural do estado com o meio do campo e o reflexo dessa ação para a economia do município e de toda a região. Aqui a gente tem genética, tem rebanho e tem tecnologia, implantada inclusive pela Indagro, que é o órgão de assistência que implementa, que apresenta essas tecnologias e serão receptivas ou não para aquele determinado produtor criador. E de Porto da Folha a gente vai agora a São Cristóvão, na região metropolitana da capital. É que estudantes de zootecnia da Universidade Federal do Sergipe participaram de uma palestra sobre a avaliação do comportamento animal através dos sons, a bioacústica. Veja. No pequeno auditório do prédio onde fica o curso de zootecnia, o silêncio foi indispensável, tanto para ouvir o que a palestrante dizia, quanto para conhecer e entender as nuances de sons como esses. A professora e também pesquisadora explica que uma das principais vertentes da comunicação dentro da etologia, que é o estudo do comportamento animal, é a bioacústica, tema que ela trouxe para a palestra. É a partir do entendimento, do conhecimento do comportamento animal, né, que varia de espécie para espécie, é que a gente pode promover ou recomendar um manejo mais adequado para as necessidades daquelas espécies. Porque hoje a gente tem várias maneiras de se utilizar animais, mas não se preocupando com as necessidades básicas desses animais, inclusive com as necessidades psíquicas, né, psicológicas desses animais. Mas isso também precisa ser atendido para que esse animal possa estar confortável, possa estar bem e aí então expressar realmente o seu potencial produtivo. O intuito da palestra é justamente de encontrar um meio de compreender os sons, entender a postura ou o comportamento dos animais e até analisar o meio em que o animal vive. A bioacústica ela é utilizada para identificar diferentes espécies, comunicação entre as espécies, por exemplo. Se sabe, os primeiros estudos foram feitos basicamente com cantos de pássaros. Então, por exemplo, e aí eles descobrem que tem a mesma espécie, tem diferentes tipos de canto e que isso é diferente em determinadas regiões. Então, qual a importância disso? Né? É como você vai manejar, então você identificando onde tem essas espécies, você vai manejar a área de interesse, né? Eu estou falando de uma espécie em si, mas você pode ter várias espécies no mesmo sistema, mas conhecendo a forma como essa espécie vocaliza, como ela se identifica naquele lugar, você pode recomendar um determinado manejo, favorecendo ou não essa determinada espécie.
E na produção animal, a gente quer utilizar então a bioacústica, por exemplo, para aferir batimentos cardíacos, frequência respiratória, ou os movimentos que o animal faz com a mandíbula, que para a gente, quando o animal está em pastejo, tem uma informação aí que a gente correlaciona com o consumo. Então, se ele vai consumir mais ou menos determinada pastagem em função do comportamento de mastigação dele ou de consumo, o quanto ele procura essa forragem. E isso normalmente a gente faz de forma in loco, né, visualizando o animal e anotando num formulário, num etograma. Mas esse método ele tem falhas, olhando o animal, né, o método feito manualmente, porque você não consegue avaliar esse animal à noite, por exemplo, ou numa distância muito grande. E o microfone, ele fica, que vai captar esse som, né, a bioacústica do animal, ele fica preso ao animal por 8, 12, 24 horas. E aí o que eu preciso agora é identificar esses sons e correlacionar com o comportamento desse animal em pastejo. Eu posso fazer isso para outras atividades também, mas o foco hoje seria falar sobre o comportamento de pastejo dos animais. Através da bioacústica, os pesquisadores podem identificar sons associados ao medo, à dor, à frustração, até a fome. É uma ferramenta para efetivamente monitorar o bem-estar animal. Em vez de apenas supor, agora se pode medir. Esse estudo pode trazer muitas respostas para a melhoria do manejo, que pode impactar na produção. À medida que a gente conhece, né, o comportamento do animal, e a partir disso a gente vai identificando as necessidades do animal em relação à quantidade de alimento, ou o tipo de alimento, a forma como esse alimento é oferecido, você realmente vai atendendo o que esse animal precisa. Então o consumo dele é otimizado, né, o ganho de peso dele é melhorado, né, sem demandas de práticas artificiais, só com manejo mesmo apropriado para aquela espécie. Existem trabalhos de bioacústicos, por exemplo, para identificar, usando a identificação de vocalização de suínos, entender se esses animais, quando estão estressados, vocalizam mais ou menos. E você, com o microfone, você faz isso, lembrando, durante 24 horas, pelo menos. Então, você pega de manhã, de tarde e de noite, a interação que esses animais promovem, aos efeitos que esses animais sofrem do ambiente, por exemplo, e que pode ser refletido pela vocalização. E aí a gente vai estudar o padrão de vocalização, os espectrogramas que aparecem naquele áudio. Então tem muitas outras informações que a gente pode tirar, né, avaliando as características dos áudios e entendendo o que isso significa no animal. Para entender as nuances dos sons produzidos pelos animais, é preciso ter ouvido treinado e aperfeiçoamento contínuo. E isso motivou esse mestre em zootecnia, que já estuda os sons produzidos pelos animais, a estar aqui hoje. Interpretando esses dados, nós podemos entender como ele se comporta e inferir novas técnicas de manejo, horário de suplementação, como é o horário, entender mais ou menos como esses animais interagem entre eles dentro desse ambiente. Isso influencia muito no manejo e nos dados de produção. A zootecnia de precisão é uma área que concentra o olhar nos detalhes, já que o lucro da produção hoje está nos pequenos detalhes. De extrema importância continuar sempre estudando o comportamento dos animais para que a gente possa melhorar as técnicas, aperfeiçoar e sempre levar em consideração o comportamento, o bem-estar dos animais, bem como o meu trabalho foi na Caatinga, a preservação do bioma, né, que é uma das principais fontes de alimentação dos animais. Para a Isabel, estudar os sons produzidos pelos animais é uma área da zootecnia que ela quer entender ainda durante a graduação. Tenho esse interesse porque uma das áreas que me interessa é a produção. E a produção com caprinos já envolve o meio onde eu vivo. Daí eu já tenho essa vivência em que eu vejo como eles... o comportamento deles. Eu percebo que eles comem, mas tem um momento em que estão parados e ainda continuam mastigando. Aí por isso que avaliar o comportamento aqui na zootecnia é de uma área muito importante. E estudar o sonoro também é importante, porque a gente vai avaliar o comportamento na Caatinga. Em instantes, municípios sergipanos têm até o fim deste mês para comunicar a perda da safra. Os detalhes depois do intervalo. Não saia daí, a gente volta já. E vamos falar agora sobre o Fundo Garantia Safra 2018.
Para que os agricultores familiares sergipanos recebam benefício, é necessário que as prefeituras comuniquem a perda de no mínimo 50% da produção por causa da estiagem. E tem mais requisitos importantes. É o que explica o coordenador estadual do programa, Sérgio Santana. Acompanhe. A estiagem castigou muitas lavouras no sertão sergipano. E nessa hora o programa Garantia Safra é mais que bem-vindo. Quem vai me dar informações sobre este assunto é o coordenador do programa, Sérgio Santana. Bom dia, coordenador. Como é que funciona esse programa? Bom dia a todos. O programa Garantia Safra, ele é formado por um fundo. Esse fundo é constituído com aporte do próprio agricultor familiar, do município, do Estado e da União, correspondendo 2% do agricultor, 6% do município e 12% do Estado. E o restante, 80%, quando necessário, é total da União. Esse programa, o fundo, é constituído e é utilizado toda vez que existe alguma necessidade por efeito de perdas, principalmente por estiagem, mas podendo ser também por excesso hídrico. Só para ficar claro, então o público-alvo desse programa é o agricultor rural e aquele que teve a sua lavoura prejudicada por conta da seca. Como é que ele faz para receber esse benefício? É destinado ao agricultor rural, mas não todos os agricultores rurais, mas aquele agricultor familiar que tenha uma renda mínima, que plante um pouco, aquele que realmente seja característico, como tem a necessidade. Não é aquele que tem uma estrutura melhor, que tem acesso a crédito rural. Então ele realmente faz parte daqueles que mais necessita, mais frágil, mais vulnerável por efeito de seca. O agricultor, na verdade, o primeiro passo dele é se inscrever. Ele se inscreve na Indago, a maioria dos agricultores, aqueles que são atendidos pelo Pronese, através do crédito fundiário, é inscrito na Pronese. Aqueles que são assentados da reforma agrária, a sua inscrição também se procede no próprio INCRA. Coordenador, então só para ficar claro, o produtor rural ele já fez essa inscrição preventivamente e digamos que de fato ele foi lá prejudicado com a seca. Qual o próximo passo que ele deve dar? Bom, na safra atual, qual é a nossa situação? Nós temos 22 municípios que estão inscritos, que estão trabalhando com Garantia Safra, que tem 13.700 famílias. E nossa situação no Estado, pelas informações que nós temos da Indago, das secretarias municipais, das prefeituras, é que nós temos uma situação de perda a mais de 50% da lavoura. Então, nesse caso, os agricultores, é necessário que eles procurem a própria secretaria municipal, a prefeitura, a Indago, o seu sindicato, e peça para que a prefeitura faça a comunicação, a solicitação de vistoria de perdas ao Ministério, a coordenação nacional. É um sistema que nós já estamos atuando. Dos 22 municípios, nós já temos 10 que estão efetuados já a sua comunicação, para que possa ser feito os laudos, verificando, confirmando, para que o benefício possa ser iniciado o seu pagamento. Coordenador, então feita a comunicação aos órgãos responsáveis, feito a vistoria e se comprovado uma perda de 50%, aí sim o produtor rural ele está apto a receber o benefício, é isso? É exatamente isso aí. Os passos que nós estamos dando, a situação que nós estamos é o seguinte, dessas famílias, de 13.704 famílias, que já passou por todos os processos. Já houve a inscrição, já houve a classificação dela, já fez a formação do fundo, com a contribuição deles, do município, do Estado e da União. Né? Esse processo de agora é exatamente que a gente possa receber da prefeitura a comunicação, a solicitação da vistoria. Com essa solicitação da vistoria é feito o envio do número de laudo correspondente a cada município, é feito, quer dizer, pelos órgãos, pelos técnicos, seja da própria prefeitura ou da Indago, os laudos, verificando, confirmando a perda, a coordenação nacional faz análise não só dos laudos, mas também das outras informações meteorológicas e confirma essa situação que nós estamos no Estado, que está vista pelos próprios
pelos próprios sindicatos, pela própria secretaria municipais e pela própria Endagro, de que nós estamos com uma realidade de perda de mais de 50% da nossa lavoura, principalmente de milho. E é isso, produtor rural, fique atento, faltam só 4 dias para o final do prazo. Marcelo? E o Sergipe Rural de hoje termina aqui, mas você pode ajudar na produção do próximo programa. Só enviar e-mail para sergiperural@perip.se.gov.br ou através do WhatsApp do programa. Anote o número 99894-6691. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo encontro.